Vem comigo para descobrir quais são as principais doenças oculares que o seu gato pode apresentar. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Nós que amamos os gatos, queremos ver eles sempre felizes e com saúde. Mas infelizmente, os gatos podem apresentar alguns problemas de saúde. Dentre esses problemas estão as alterações ou as doenças oftálmicas, que agridem os olhos dos bichãos. Eu conversei com a doutora Michele Gouveia, que é médica veterinária oftalmologista, para ver quais são as principais alterações dos olhos dos gatos. Vamos ver quais orientações que ela tem para a gente. Michele, já que agora a gente falou dos sinais clínicos, dos sintomas, e a gente acabou abordando uma ou outra doença, quais que são as principais doenças que a gente tem nos cães e nos gatos quando a gente fala de oftalmologia veterinária? Bom, então, eu vi que tem algumas pessoas que entraram aqui que tem gato, né? Então eu vou começar falando dos gatos. Bom, o mais comum, né, assim, os pacientes felinos que eu atendo, geralmente, na maioria das vezes, eles estão com herpes vírus felino, que é um vírus, né, que é super comum, a gente fala brincando que todo gato tem herpes vírus, até que se prove o contrário, né, de tão comum que é, né, e esse é um vírus que ele pode, muitas vezes, gerar sintoma no olho. E qual o sintoma que ele costuma gerar no gato? Principalmente vermelhidão, olho vermelho, né? O tutor olha para o animal e pode acontecer dessa região branca aqui do olho do gato tá mais vermelha, a íris, que é a parte colorida, tá mais vermelha. Isso é muito comum, é muito mais fácil da gente ver em animais que têm o olho claro, né? Aqueles gatos com olho verde, com olho azul, porque aí o tutor consegue perceber que a cor está mudando. Quando é um olho mais escuro, é mais difícil, né, de perceber. Às vezes a pálpebra, né, essa margem aqui da pálpebra, onde a gente passa lápis de olho, até essa região está mais avermelhada também, né, no caso do herpes vírus. Acontece muito lacrimejamento também, né, então herpes vírus é muito comum. Pode acontecer também uma outra infecção nos gatos, que é a clamídia. A clamídia, ela pode também causar um olho vermelho, mas o sintoma mais comum da gente ver é o inchaço da conjuntiva. O que é isso? Essa região aqui, ó, deixa eu mostrar. Essa parte aqui vermelhinha, tá vendo? Ó, aqui no olho. Isso daí chama conjuntiva palpebral. Isso fica muito inchado, né? E em cima da parte branca do olho, tem também um tecido que chama conjuntiva, e esse tecido também pode ficar muito inchado, muito vermelho, né? No caso da clamídia. Então, o gato, basicamente, assim, a principal manifestação ocular são essas infecções que deixam o olho inchado, o olho muito vermelho. Mas tem várias outras, né? Por exemplo, o gato persa. Bom, qualquer gato pode fazer essa lesão que eu vou falar, mas a gente, né, eu vejo muito no persa, por exemplo. Mais frequente no persa. Sequestro de córnea. O que é sequestro de córnea? A superfície do olho, ela começa a ficar com uma região de necrose, ou seja, a córnea, que é a parte mais superficial do olho, a parte transparente, ela deixa de ser transparente e ela começa a ter uma placa preta. Né? É como se fosse fica parecendo uma casca de machucado em cima da córnea mesmo, né? É uma estrutura bem espessa, preta, que é uma área de necrose, ou seja, onde as células estão morrendo. Isso também é relativamente comum de eu atender nos gatos, chama sequestro de córnea. Então o tutor olhou, né, para os olhos do gato, ele percebeu que tem essa placa preta, tem que levar rápido, porque pode acabar gerando perfuração no olho desse gato. Existe também uma outra doença que eu atendo com uma certa frequência em gato, que é a ceratite eosinofílica. O que é isso? Essa região na córnea, mas nessa região mais aqui, a gente chama de canto temporal, né? Porque a córnea ela é circular, né? E é nesse cantinho mais do lado de cá. Ou se for esse olho do lado de cá, na córnea, Parte lateral.
Isso, a parte lateral, a parte temporal, né? Fica como se tivesse uma placa branca ali em cima. Começa a crescer uma placa branca nessa região. E isso daí também tem que ser tratado, tem que ser avaliado. Geralmente o gato fica com incômodo, pode ter úlcera de córnea associada às vezes, porque o animal pode esfregar o olho, né? Então, tem outras alterações no gato, né? Mas as mais comuns são essas, né? São as infecciosas, que é clamídia, herpes vírus, sequestro de córnea. O sequestro de córnea nem sempre ele está associado a uma infecção. Ceratite eosinofílica. Claro que FeLV, né? Que é a leucemia felina, muito comum também de causar lesão ocular. Não são todos os gatos com FeLV, né, com leucemia, que tem lesão no olho, mas é comum também, né, da gente ver. Então, e o gato é aquela coisa, miou, testou, né? Sim, então, todos os gatos que entram no consultório, eu sempre peço para fazer exame de FIV e FeLV. Até porque a doença pode ter aquelas manifestações um pouco mais atípicas, então tem que sempre fazer o teste. E aí eu falo com os tutores que o gato tem que sempre ser testado para FIV e FeLV, assim como o cão tem que sempre ser testado para leishmaniose. A gente até comentou isso na live com a doutora Thalita. Tem que testar, porque não tem jeito. Miou, exatamente, a frase é essa. Miou, testou, tem que ser. A Thalita tá até mandando uma palminha, porque tem que ser, não tem outro jeito. É a mesma coisa do cachorro, porque ainda mais em regiões endêmicas, né, como a nossa que a gente trabalha aqui, né, Michele? A gente tem que testar a leishmania mesmo. Tem, não tem jeito. Então, o cão, eu peço para quase todos os meus pacientes para sempre fazer o exame de leishmaniose, mesmo que não tenha nenhum sinal clínico específico. Mas lembrando também que hoje em dia a gente já descobriu que a leishmaniose também infecta os gatos. Então, nós temos um texto sobre isso no nosso site. Então, se o pessoal poder acessar lá, a gente tem isso, leishmaniose nos gatos. A gente vai mudando as coisas, a gente vai ficando assim, meu Deus do céu, onde que isso vai parar? Né? Porque a gente achou que era exclusividade dos cães, esse problema ingrato, só que não. Exatamente. Então, assim, eu já atendi gato com leishmaniose, né, confirmado mesmo, não era um animal suspeito, era confirmado mesmo. Então, a gente tem que lembrar que gato tem leishmaniose também. É muito bom poder contar com a participação da doutora Michele aqui no Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer a ela por compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Michele. Segue ela lá que ela posta muito conteúdo interessante sobre a oftalmologia veterinária, sobre os olhos dos nossos pets. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre os principais problemas oftálmicos dos pets. E essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para você poder assistir depois. E me conta aqui, você tem alguma dúvida sobre a saúde do seu melhor amigo peludo? Deixa a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo para que eu possa te ajudar. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um gatinho em casa. Vamos levar informação confiável e de qualidade para todos os amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube!